Estamos apresentando Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. E estamos então ao vivo aqui dentro do nosso Sábado Show. Hoje, dia 3 de junho de 2017, iremos debater a nós mesmos. Iremos conversar sobre esse mundo que você aprecia, acompanha e que está aí sempre juntinho. E você já sabe que mundo é esse, é o mundo do rádio. Estamos recebendo, com grande satisfação, há um bom tempo que eu não via a Lina, e ela agora hoje está com outro tipo de trabalho, mas ligado ao rádio e à televisão, claro, mais internamente. Lina Fernandes, que é radialista, especialista também em produção cultural e gestão de eventos. Mariângela Borba fez as honras de convidá-la e evidentemente é um dos que estão sempre na mira. Aqui a gente tem aquela... temos uma fila aqui. Infelizmente não tivemos a chance de trazer uma outra pessoa que já não está conosco, que era Luciano Cavalcante, uma figura que era para isso, e ele prometeu vir. Prometeu, mas eu trabalhar com ele, mas ouvia muito, não cheguei a trabalhar com o Luciano, mas ouvia demais. Acordava já escutando Luciano na Antena 1. Olha aí, que e coisa aí, boa. No 100% Brasil, né? Exatamente. Mas bom dia para Mariângela, bom dia para Edson, para os ouvintes da Nova Nordeste. Prazer estar aqui. Fazendo as honras da casa, é ótimo tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Isso aqui é a minha vida, O cheiro do estúdio, a temperatura, a água, o microfone. Isso é a vida. Já deu para sentir que a conversa nossa de hoje é conversa. É, conversa. Isso. Você que é especialista em rádio, você já tem uma carreira longa, passou por muitas emissoras aqui. Faça uma síntese para os nossos ouvintes. O que é o rádio, no geral, na tua opinião? O rádio é o grande veículo de educação, de comunicação, de companhia também, Enfim, eu acho que é um veículo completo. E o bom é que a gente consegue fazer outras atividades escutando rádio também. Então, para mim, particularmente, rádio é a minha vida. Eu cresci escutando rádio. Nossa, Edson? Eu enveredei. Às vezes as pessoas falam, mas rádio dá dinheiro? Eu disse, gente, dá até marido, que dirá dinheiro. É verdade, você conheceu seu marido lá na Transamérica, Mas assim, a gente brinca muito. E o rádio é essa delícia, é uma cachaça, Se a gente pode falar assim. É verdade, é uma cachaça da boa. Renato Failante já esteve aqui conosco, meu tio. E ele também diz a mesma coisa. Olha, é um vício. Nós temos umas milhas. Doutor Bruno que o diga também, E vamos fazer o seguinte, qual a visão que hoje se percebe do novo ouvinte? Será que existe um novo ouvinte do rádio? Fala-se muito na mudança do rádio, o rádio vem mudando, se adequando. Inclusive a interação com as mídias, as redes sociais e tal, as mídias eletrônicas, ela é fato. A gente utiliza muito isso para também fazer com que o rádio se preencha de conteúdo, de informação. Existe também um novo ouvinte? Será que esse ouvinte ele está acompanhando essa mudança toda no rádio? Existe, eu acho que é um ouvinte menos apaixonado do que as gerações anteriores. É um ouvinte que é muito ligado na velocidade, ele não se prende muito a um comunicador, a uma rádio específica. Ele quer escutar alguma coisa naquele momento, mas ele pode mudar. Então, eu acho que o perfil... o que a gente já fala ao longo dos anos, Que a população está envelhecendo, isso é fato. E o ouvinte também está acompanhando isso. Então, a gente tem aqueles ouvintes antigões que sempre ligam, interagem. Eu escuto rádio sempre, o tempo todo. Então, vocês percebem em várias emissoras o mesmo ouvinte participando. Isso. Trazendo suas demandas. Mas hoje, o jovem... Eu tenho tenho 2 sobrinhas de 15 anos e uma menorzinha, e observo que elas não sabem quem é que está falando. Elas querem escutar música, elas querem, participar de uma promoção. Então, acho que isso é uma diferença. Hoje em dia o rádio é mais dinâmico, não é? Também, ele teve que se adequar a isso, dessa nossa sociedade, não é? Exatamente, eu estava observando você lendo a notícia no seu smartphone. Isso era impossível 10 anos atrás. Deixa eu completar, não vou ficar para trás não. Eu aqui com minhas filhinhas também. Não, mas eu sou analógica também, eu anoto tudo. Mas eu também sinto falta do papelzinho. O papel ele é substituído pelo smartphone, pelo laptop. A gente tem aqui atrás, 2 telões que na minha época de rádio, isso é horrível dizer isso.
Não existia, né? Época, não existia. Na nossa época, já peguei Era coisa a também. velha e boa prancheta aqui em cima, com todas as músicas, enfim. As coisas modernizaram. Eu também já participei disso. Vamos tentar fazer uma audiodescrição aqui. O rádio anterior, como você acabou de falar um pouco, ele tinha equipamentos analógicos que exigia Isso. também uma parte muito mecânica. Isso, exato. A gente tinha que virar para um lado, para o outro e tal. Hoje, um playlist da vida, um Raduga, ou qualquer programa que utilize isso aí, né? Um keeper. Você faz rádio em casa. Isso, você tem esse gerenciamento. Mas aquele cuidado, por exemplo, antigamente nas programações musicais, Lina, quando chovia, o programador saía correndo para mudar um pouquinho a programação mais adequada ao Aquele clima momento, mais frio. Aí caía mais uma música mais romântica, uma notícia menos diferente. E olha que isso durante o dia. Já quando o sol estava pegando fogo mesmo, então já vinha uma música mais voltada à questão vibrante. Isso. Bom, essa sensibilidade, ela não pode faltar ao rádio, né, Lina? Mesmo Não com a pode, tecnologia. mas infelizmente eu acho que falta. Eu acho que, Eu que também não tem, acho. não tem isso. Por isso eu disse, não pode verdade. faltar. Eu lembro que quando eu comecei em rádio, a gente casava a vinheta que ia entrar com a próxima música. Então, não poderia haver esse choque. Então, se era uma música mais lenta, a gente colocava uma vinheta sussurrada. Né? Quando era uma música que entrava mais vibrante, a gente colocava uma vinheta mais pra cima, mais gritada, mais cantada. Então, essa percepção perdeu-se. Poucas pessoas ainda conseguem fazer isso no rádio. E é isso que dá o molho, que é o atrativo, que é o gostoso. Ontem eu estava escutando uma entrevista de Lenine na Jovem Pan, que é uma entrevista antiga, que se passou pelo Zap, ele falando do momento político no Brasil. E a entonação da voz dele me chamava a atenção. Eu nem estava muito observando o discurso, até numa discussão com as amigas no Zap. Isso é coisa de radialista. Eu disse, mas a percepção, a voz, a entonação, o alto e baixo, isso é o que atrai. É verdade. Além do conteúdo, logicamente, mas as nuances da voz e acoplado isso à música, ao BG, enfim, aos sons, é o que dá o atrativo, né? A gente que trabalha por trás, nos bastidores, com produção, a gente também se preocupa com esse detalhe, não é verdade? Exatamente. E cada vez mais temos que nos preocupar, porque isso é inerente ao veículo. Então, vamos aproveitar e vamos explorar. Será que já está acabando aquele medo de que, olha, o rádio vai acabar Jamais. por causa da mídia eletrônica, informática, internet? Então, há mais de 100 anos Do dizendo mesmo isso. jeito que falavam em relação ao jornal impresso, né? Pois é, se transformou, ele não deixou de existir. Eu estava conversando com um amigo que é de veículo também, e ele disse que fora do Brasil, ele viajou bastante recentemente, ele disse, o jornal impresso, ele pode ter modificado 10, 15 vezes, mas ele existe. As pessoas ainda têm necessidade de pegar no papel. Seja num formato menor, mais enxuto, mas ele existe. É a mesma coisa com rádio. A gente sempre vai buscar o rádio no momento de sair de casa para escutar o trânsito, no momento de chuva, como é que tá, né? Então a gente utiliza isso e é da gente mesmo. E não trata-se apenas de uma questão de saudosismo. Muitas vezes essa questão do jornal em papel, sim, que é você físico, sente, né? O físico dele, ele é uma questão do direito. Se a pessoa gosta ainda, quer continuar ouvindo sempre ou vai existir lendo isso, pegando informações sobre isso, não é? Exato. Bom. E talvez aquela pessoa que hoje em dia existe com esse boom tecnológico, vamos dizer assim, existe uma certa preocupação em bulir ali nos botõezinhos sim. por trás para que fique adequado, audível para o nosso ouvinte, não é verdade? Palatável, né? Compreensível. Uhum. É verdade. E estamos aqui também na bancada com a presença do Dr. Bruno, que médico também provou dessa cachaça que é o rádio, né, não, Dr. Bruno? Eu tenho a impressão que o Dr. Bruno, como médico, ele sabe que deve estar contaminado com algum tipo de vírus do rádio. Graças a Deus. Já está mais de um ano. Incurável. Então, eu posso aqui falar alguma coisa do lado do ouvinte, não do lado de quem realmente trabalha na rádio. Maria Ângela e Edson me convidaram há um pouco mais de um ano atrás para vir falar como o Dr. Fred está vindo hoje e veio hoje para falar num programa simplesmente sobre algumas questões ginecológicas, e me chamou 2 vezes e depois da segunda vez me fez o convite para a gente fazer esse programa quinzenal. E eu tô achando muito legal. Você imagina, depois de uma semana inteirinha trabalhando de segunda a sexta,
Pois é. Você chega no sábado, plantão na sexta, né? Um plantão na sexta, chega no sábado, de 7 horas da manhã você tá aqui. Às vezes o pessoal diz assim, rapaz, você é louco, rapaz, 7 horas da manhã do sábado, você ter que ir pra uma rádio, não sei o que. Depois daquela festa de casamento, daquele show. Depois de uns da balada. Depois de um relaxamento, depois de um plantão. Mas você tem esse compromisso, você aceitou isso, né? Mas eu aceitei e venho aqui com amor. Venho fazer esse programa porque eu curto, eu acho o rádio um meio de informação, um meio de divertimento, certo? Que não vai parar não vai deixar de existir. E eu, como ouvinte, eu, mais do que como radialista, né? Eu não me considero radialista, me considero simplesmente um ajudante. Radialista de 1 ano e meio. Mas eu como ouvinte, mas é um comunicador, né? Porque estamos comunicando. Sim, exato. Eu, toda vez que entro no meu carro, eu ligo o rádio. Eu curto não simplesmente ouvir música, certo? Eu curto ouvir a notícia, eu curto, às vezes eu ligo numa rádio ou em outra que é mais especializada em informações do que em música propriamente dito. Quando eu tô querendo dar uma relaxada no trânsito, eu sempre procuro aquela rádio que tá tocando uma musiquinha mais calma, mesmo com minhas playlists, mesmo com meus pendrives, mesmo com meu Spotify ligado, acessando o Bluetooth do meu aparelho de som, alguma coisa assim, mas isso aí você escolheu. É diferente de uma rádio que você vai ouvir o que está chegando ali na hora. Você, e que tem uma pessoa do outro lado, né? Tem uma pessoa que está mostrando para você novidades, está mostrando para você uma música que diferente. Tem um compromisso, né? De passar uma informação mais adequada. Além das informações, né? Exato. Com certeza. E esses meios mais modernos, por assim dizer, de comunicação, né, que vocês falaram aqui, Facebook, WhatsApp, etc e tal, a rádio também vem se integrando a eles. Ou então eu vejo com muita frequência programas de rádio ao vivo, de debates, de informações, que tem ali, a gente ouve na própria rádio. E o radialista faz questão de mostrar que ele está recebendo mensagens via WhatsApp para o público interagir com aquele programa. Um exemplo são aqueles programas falando sobre futebol, né? Que nós temos muitas resenhas de futebol, onde o pessoal fica mandando mensagem, fica mandando perguntas, fica fazendo comentários. Tem rádio, doutor Bruno, que não, né? Tem rádio, inclusive ontem eu fiz um levantamento, foi uma questão de trabalho, tem rádio que não tem mais rádio, é o ouvinte entrando por telefone. Isso. É somente o WhatsApp. Somente o WhatsApp, exatamente. E essa história do WhatsApp, eu acho que veio para acrescentar muito. Eu acho muito melhor o WhatsApp do que o próprio telefone, porque sintetiza a pergunta, é mais objetivo. Ou então eu acho muito interessante isso e curto e gosto, tá? Mas eu vou parar de falar aqui, vou deixar vocês falando. Com a gente. Eu lembro, Lina, de quando foi feita a proposta do Dr. Bruno, dele vir para cá, e ele disse, eu já participei lá do programa, ele já tinha participado como nosso entrevistado, ele disse, eu já participei lá do programa e não tem cara de participar por telefone, não. Ali é mais um auditório, realmente. Exato. É mais interativo, então é necessário a gente estar lá. E já tá 1 ano e meio nessa cachaça aí. Provou e gostou. Vai sair não. Está ancorado, ele está ancorado. Agora vamos fazer um intervalozinho rapidinho. É só para dar um golinho na água e voltamos já. Continuando falando de rádio, conversa informal, trazendo para você o que você gosta. Até já. Sábado Show. Entrevistas. Nova FM. 100% Pernambuco. 100% você. Rádio Nova FM. Sábado Show. Entrevistas.
E já estamos de volta para você ao vivo às 7 horas e 55 minutos. Acabou de virar 7h55 e a conversa continua, microfones abertos. A gente vai aí indagando a essa profissional que tem uma história bacana aqui no Rádio Pernambucano. Já podemos dizer no rádio brasileiro, e ela trazendo as informações aqui pra gente, para que a gente também possa dividir essas novas ideias. Quais são as novas tendências do rádio para você que está tão atenta a essas inovações, principalmente pelo seu trabalho? Hoje você está à frente, não é? Comandando a equipe, lidando com pessoas que vai justamente... Estou do outro lado do balcão. Eu estava no rádio, agora eu estou do outro lado do balcão, vendendo o meu produto, que é a gestão municipal, no caso é a Prefeitura do Recife, para os meus colegas. Então, como é que está essa expectativa, Lina, de futuro? Como é que anda, vem melhorando essa comunicação? Não pela questão técnica agora, vamos ver a questão do mercado também, a questão do próprio profissional. Qual as dicas de uma profissional como você que você dá para o profissional mais jovem ou até aqueles que já estão maduros e que também continuam aprendendo? Ler sempre, ler muito, conhecer, fazer cursos. Isso é tão bacana. Conhecimento é uma coisa que não tiram da gente, né? Nunca. Isso. Então, é preciso... Não é fazer o curso pelo curso. O curso, ele tem muitas nuances, né? Tem você conhecer pessoas, tem você conhecer experiências, tem você falar um pouco da sua experiência também. Então, eu acho que a leitura, o aprendizado, o conhecimento, ele é bom para todo mundo em qualquer área. E no rádio não seria diferente. E isso é importante porque, como você é comunicador, você vai formar uma opinião. Você vai dar uma informação para que a pessoa do outro lado, né, faça o que quiser com essa informação. E é importante você não falar inverdades, historicamente, não falar equívocos. É importante você... Pesquisar fontes. A gente tem essa coisa de WhatsApp, de mandarem informações. Tem que ter muito cuidado. Gente do céu, vamos pesquisar. Eu faço uma pesquisa rápida. Não, essa aqui não é a esposa de quem vocês estão dizendo que é, por exemplo, né? Um caso. Esse aqui não aconteceu em Recife. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é antigo. Isso aqui aconteceu há 10 anos, há 5 anos. Então é importante sempre buscar as fontes e ter esse interesse sempre de se mover nesse sentido. Eu acho que a melhor dica seria essa. Me diga alguns pecados que o comunicador não pode cometer. Eu acho que é o contrário disso que a gente está falando, né? Justamente falar por falar, é querer aparecer mais do que o entrevistado, do que a notícia, querer se promover através do rádio. Eu acho isso uma coisa lamentável. E sempre estar na posição de servir e nunca de ser servido, né? Claro. Porque isso aqui, estar diante de um microfone, é uma responsabilidade muito grande, imensa. Né? Você pode salvar vidas, você pode destruir vidas. A gente pensa que é bobagem isso, né? Ai, que exagero. Mas eu lembro de 2 casos, não necessariamente do rádio. Eu lembro que a Karen Carpenter, que era fazia... Irmã do Richard Carpenter. Isso, que tinha o conjunto Os Carpenters. Ela estava no comecinho da carreira e uma pessoa escreveu no jornal que ela estava fora de forma, em boas palavras, ela estava gorda. E aquilo impactou tanto aquela moça, ela ficou tão transtornada com aquilo, que ela começou a desenvolver uma síndrome que a levou à morte anos depois. Ela ficou tão magra. Ela teve anorexia, ela teve distúrbios uma psicológicos. Uma voz belíssima, bem né? lembrado esse caso aí. E outro caso foi o caso daquela cantora, eu acho que é a Diana, que foi casada com o Odair José. Então, noticiaram também, na época, nos anos 70, que ela tinha dado uma facada no Odair José. E aquilo ali repercutiu de tal forma que tomou conta do Brasil. Ela deu uma facada, mas ela não deu uma facada física. A facada, né, no sentido de tirar dinheiro dele, porque eles tinham sido casados, havia uma disputa judicial, e ela conseguiu, de alguma forma, algum bem, alguma coisa. Então, assim, né? Aquilo acabou com a carreira dela também. Então, olha só a responsabilidade, né? É muito forte, é muito grande. Então, rádio nunca foi brincadeira, nunca foi passatempo, nunca foi... Você está deixando uma deixa aí. Quer dizer, o ouvinte ele também pode fazer esse crivo claro, e verificar qual é o veículo, qual o conteúdo que leva a informação certa. Está muito em voga isso, essa questão, né? Muitas vezes a gente, quando fala de um veículo maior, parece que a gente tem recalque por não estar lá, mas a questão não é bem essa. Então, a concessão de rádio, ela é pública. Ela é concessão. Exatamente. E o veículo que vai se aportar para chegar ali e prestar o serviço, entreter, educar, como o doutor estava falando,
O rádio, ele educa, é os princípios do rádio. Ele educa, Exatamente, informa. ele nasceu para isso, né? Ele é para entreter e, evidentemente, trazer essa questão de você também poder chegar. Como é que uma massa vai poder ter uma elevação? Porque eu não sei falar inglês, mas desenrola alguma coisa. Mas tem duas palavras que eu aprendi na Rádio Tamandaré. Eu até hoje lembro, porque eu escutei na Rádio Tamandaré, acho que eu tinha uns 10 anos, 12 anos, não lembro. Que era letter, que é carta, e bird, que era pássaro. E isso ficou me acompanhando porque eu guardei isso. Porque alguém falou, né, primeiro. O rádio, exatamente. O rádio tinha esse papel também de informar, mas educar, entreter e tal. Eu acho que o ouvinte, ele também pode fazer isso, Quando né, eu trabalho com media training, né, que aí eu treino os gestores, eu treino médicos também para falar em rádio, eu digo, gente, vocabulário é uma coisa maravilhosa para se trabalhar em rádio, porque você pode dizer a mesma ideia, usar o mesmo discurso, mas utilizar palavras diferentes, o que vai enriquecer o ouvinte. E eu também faço muito esse exercício. Um dia, Mário, eu estava entrevistando um poeta, que agora eu não me recordo o nome, com Saulo Gomes, que foi meu companheiro, né, professor Saulo Gomes. Ele é professor e radialista. Isso. E aí a pessoa trouxe um livro chamado Palavras ao Plenilúnio. Eu disse, gente, o que danado é plenilúnio? É luar. Achei aquilo fantástico. Nunca esqueci também, Edson. Porque acrescentou. Né? Então, o ouvinte, ele tem que ter esse critério também, ele tem que ter essa peneira. O que é que aquele comunicador, aquela rádio está acrescentando para mim? Será que está me acrescentando informação realmente que é bacana? Será que não são palavras jogadas ao vento, né, pelas ondas do rádio? E aí, né, se identificar ou não. E outra, como hoje, Mariana, nós temos tantos veículos, o ouvinte, ele também pode verificar um pouquinho no veículo A, B, C e D e também tirar suas conclusões. O que é que ele te agrada, o que é que passa a informação. De repente as tendências fiel, podem né? existir. Então, se você está com uma posição isenta, beleza, mas quando não está? Né? É a questão dessas acusações que isso acontecem. independente de horário, independente de emissora, não é isso? Exatamente. Então Vira, deixa eu falar um pouquinho a você. Sim. Me conta dois fatos que sejam breves que aconteceu na tua carreira quando tu estava no ar. Tem um que eu sempre recordo. Tem dois, na verdade. Um foi quando o Maestro Nunes, foi a rádio em que eu estava trabalhando. E aí, Maestro Nunes, que faleceu no ano passado... Você não tem problema, não. Pode falar o nome da emissora. Tá certo. Viu? Foi na Rádio Folha FM, eu trabalhei lá 8 anos. E aí ele entrou, trouxe o CD e eu comecei a manusear o CD. E aí tinha uma música nesse CD que ele dedicava ao meu avô. E eu não sabia que eles eram amigos. E ele eu escrevi essa música, compus essa música no ano de 1954, a pedido do meu amigo Candinho, que era meu avô. Ele foi o carnavalesco que por mais tempo ficou em uma agremiação olindense, 50 anos no Clube Vassourinhas de Olinda. E foi meu avô que me ensinou a gostar de rádio. O meu avô e de cultura também, né? É uma figura importantíssima na minha vida. E eu chorava copiosamente. E Saulo não entendia o que estava acontecendo. E Maestro Nunes muito menos. Eu não conseguia. Como eu não estava falando, era Saulo que estava entrevistando, eu só olhava pro encarte, chorava. E aí quando deu um intervalo ou botou uma música, eu não sei. Aí o que foi que houve? Eu disse, ele é amigo do meu avô. E assim, achei uma história linda. Eles têm uma história, Maestro Nunes compôs músicas para minha mãe. E isso está registrado no livro de José de Ataíde, né? Olinda, Carnaval e Povo, de 82. E outro fato importante foi na Rádio Clube. Eu fazia um programa à noite, na Rádio Clube de Pernambuco, a pioneira, a primeiríssima do Brasil, 1900. No Rádio Clube. É verdade. Porque começou como um clube de rádio, exatamente. Não é isso? E aí, eu fazia um programa à noite. Era de 8 à meia-noite. E depois de um tempo, um ouvinte chamado Cláudio, morador lá de Paulista, me chamou para uma festa. Me chamou para uma festa e naquele momento eu não pude ir para a festa porque foi uma coisa muito em cima. Pedi desculpas, me ausentei e não fui. Mas no ano seguinte eu fui. E quando cheguei lá na festa, era uma festa dos amigos do rádio. Até aí tudo bem, beleza, todo mundo lá, né? Levei minha sogra, fui com ela. E aí ele disse assim, gente, esse evento ele começou por conta dela, Lina. E eu achando interessante, beleza, mas por quê? Ele fez porque numa noite eu ia sair da minha casa para matar uma pessoa. Eu ia cometer um crime. E eu escutei o programa e alguma coisa que ela falou, não lembro o que foi que eu falei, não lembro que contexto foi.
E ele desistiu dessa ideia. E eu fiquei atordoada. Nossa. Eu acredito nisso. Né? Não Eu imaginava acredito. isso. E aí, depois ele me contou um pouquinho da história, como foi, que eu não vou, né, falar aqui no ar, porque não convém, não tem nada a ver. Mas eu fiquei marcada para sempre, né? Então é isso que eu falo. O que você falar, como você conduzir, até um médico, né, quando olha para o seu paciente, ele dá uma mensagem, ele faz um carinho, Isso. ele muda aquele estado naquele momento da Completamente. pessoa, né? É, e aí leva um alento, é o né? diferencial, é o diferencial. A gente tá aqui no mundo, não é a passeio não, a gente tem que ter alguma missão, algum valor para passar. Então eu acho que essas duas histórias me marcaram bastante. Bacana, bacana. Mariana Borba. E marca também quem ouve, não é? Marca. Agora a gente não vai mais Pois é. esquecer. Infelizmente eu tô me sentindo marcado também por causa do tempo, né? O tempo tá nos consumindo aqui, eu fico naquela neurose ali O olhando tempo pra não relógio. para. Né? Nós temos tempo ainda, um pouquinho ainda temos. Bom, Lina, o que a Lina tá pretendendo daqui a mais alguns anos? Como é que tá as tuas expectativas no meio rádio e TV? Bom, eu percebi que recentemente nós tivemos muitas mudanças no rádio, né? Como no impresso principalmente. Algumas nem tão positivas. Mas eu acho que toda crise, ela serve para dar um empurrão na gente. Ela serve para dar um beliscão, vamos dizer assim. E a gente na hora sente a dor, mas depois diz, vou tomar uma providência, vou fazer alguma coisa. Então, eu penso, se eu não voltar pro rádio, que é uma coisa que eu amo muito, eu já estou trabalhando em mim essa ideia de trabalhar com consultoria. Porque os médicos falam em rádio, os pastores, os padres, os sindicalistas, todo mundo quer falar em rádio. É verdade. Né? É verdade. E não é abrir a boca para falar em rádio, não é simples assim. Existe uma compreensão de como ele funciona tecnicamente, na arte da comunicação também, e como se expressar. Ontem eu estava escutando, por coincidência, uma médica também, numa rádio famosa, e ela falava tantas palavras técnicas e não explicava logo em seguida, que aquilo foi me dando uma aflição tão grande, né? Em vez de falar, sei lá, bolinhas, feridinhas, ela dava o nome técnico disso. E aquilo foi me angustiando. Eu disse, gente, eu saí, eu mudei de rádio. Eu não quis mais escutar porque estava técnico demais. A né? linguagem É verdade. radiofônica é uma linguagem Simples. Uma simples, linguagem não é? mais simples. Objetiva, né? Mesmo que Isso. você fale termos técnicos, Informal, vamos dizer explique assim. depois, exemplifique. E o rádio é muito imagem, por incrível que pareça. O tipo a forma como você fala, as palavras que você usa, como você se expressa, você que está aí do outro lado forma uma imagem. Isso. Como é que essa Exato. pessoa é acelerada? Ela tá falando tão lento, eu acho que ela é calma demais, eu acho que ela é muito tartaruga. Então você fica fazendo essas conexões. É Então, aquela velha pergunta, qual é a cor do cavalo branco pois de é. Napoleão, né? Então, Edson, eu penso em enveredar muito E é justamente pela consultoria. como existia antigamente. Antigamente existia, assim, a audiodescrição, que hoje em dia se Exatamente. chama de audiodescrição, né? Exatamente. Mas que naquela época os comunicadores, no início do rádio, faziam tão bem. E a necessidade de se trabalhar o imaginário do ouvinte. Ai, é não é? demais, é ótimo. Essa É. possibilidade é fortíssima, ela existe, mas é pouco explorada. Vamos fazer uma coisinha, Mariana, que a gente nunca Bora fez. A gente lá. tá com 3 minutos, Diga meu aí. Deus do céu. Mande aí, vá. Olha, vamos fazer Você uma que bolinha bem manda. rápida. Eu vou te dar umas palavras aqui, tu diz o que, é que tu acha rapidamente. Ai, Chacrinha, Grande comunicador. né? Silvio Santos. Também. Uma pessoa que desbravou vários caminhos. Hebe Camargo. Uma gracinha, né? Todo mundo falava muito mal de Hebe. Ela é burrinha. Não, ela era uma mulher sensacional, inteligentíssima. Marília Gabriela. Ai, também é muito inteligente. Eu gosto do estilo dela. Um radialista que... Ele é radialista. Tá na televisão com aquela careca dele, mas ele é um radialista. Eu gosto dele, não conheço pessoalmente. O Ricardo Boechat. Ah, eu acho ele muito intelectual. Acho ele abusado. Não. Mas ele é corajoso, não? É. Ele peita, né? Não sei quem... não. É verdade. Eu não tenho muita coragem, E ele é eu um não tenho costas largas. workaholic, Minhas né? costas Ele são magras trabalha como eu. demais, né? Ele trabalha demais, trabalhou tanto que despirocou da cabeça um dia desses, né? É verdade. Então, Foi. E já né? como estamos falando de rádio, verdade. citar aqui Heródoto Barbeiro, né? Ah, um mestre. Bom Comprei lembrar. a semana passada um livro dele sobre media training e vou começar a ler. Um mestre. Heródoto é um cara arretado. E um cara que abraça Pernambuco, que é também do cenário nacional, que é Hermano Henning, que a gente não escuta mais falar. Nunca mais, é Ele verdade. Tá adora sumido, Pernambuco, né? adora Pernambuco. É verdade. Tanto o Heródoto como o Hermano e algumas pessoas daqui. Tava lá Graça Araújo, tava lá também o Geraldo. Ele chegou no outro dia, foi uma oficina que nós tivemos de rádio aqui em Recife.
Foi até no auditório ali da CELP e foi muito bacana a gente conhecer e poder. Essa. Né, tinha Paulo André Leitão, na época eles estavam muito em evidência, e outras pessoas. Ainda chegamos a receber ainda a presença do Pedro Osterno, esse pessoal todo que fez coisa aqui o boa, nosso né? cenário. Exatamente. variado. E não podemos deixar de fechar, lembrando também de uma grande amiga em comum de todos aqui que se chama Rosa Maria. Minha Voz grande mais amiga e irmã. linda, a voz mais linda do rádio. Ela não tinha... somente a voz, né? É uma pessoa que tinha uma humaníssima. capacidade profissional muito boa. Isso, e como ela dizia, eu me emocionei quando eu ouvi essa frase pela primeira vez. Hoje em dia essa frase já está até um pouco banalizada, E né? é muito repetida. Eu já Mas sei o que tu vai dizer. Diga. É verdade. Mas eu me emocionei quando eu fui entrevistar ela pela primeira vez e no final da entrevista ela disse que quando ela recebeu a titulação de cidadã pernambucana, Eu fui, eu né? tava lá. Olha Foi. aí. Ela é amazonense, né? É, amazonense. Amazonense. Aí ela disse que terminou assim: no dia em que o mundo acabar, o rádio vai ser o primeiro a anunciar. Eu uso isso muito no meu media training E também. na hora que ela disse isso, E é verdade. ainda é propaganda. os olhos encheram de água e eu não tive mais ação. Porque é verdade, realmente. Eu só tive a agradecer e tal. Aí ela disse, não, eu disse isso lá. Eu disse, eu já ouvi isso. Aí ela disse, é porque foi um radialista que teve lá e que ele gravou. Tem um filme chamado Os Sinais com Mel Gibson que parece justamente isso. O mundo está se acabando, a família Isso. está embaixo da terra, está num Como se quarto. fosse um bunker, né? É um Escondido. bunker. É. E eles estão escutando pelo rádio o que estava acontecendo. O final do mundo, os alienígenas tomando conta da humanidade, aquela coisa toda. Mas é isso mesmo. Quando o mundo acabar, a gente vai saber pelo rádio. Bina, é muita coisa que a gente poderia falar sobre o rádio de ondas curtas, o rádio de ondas médias, que tá... Ondas tropicais. A televisão digital já está. Ela logo não estará mais analógica aqui presente conosco. Mas Isso. ninguém está falando da extinção também da faixa de AM, né? da vai Eu faixa de acho que AM. vai Não sei ser uma por que grande esse silêncio. perda, porque quem Um mora... país continental como Quem o Brasil... mora nas o AM brenhas, como a gente isso. costuma dizer, pega muita informação pela AM. O país continental Isso. como o Brasil O não FM deveria não olhar o chega. AM desta O que maneira. vai se fazer com isso? Olha, eu Bom. ainda sou resistente, Edson sabe disso. Tem diversas emissoras que, apesar de terem nas duas faixas, que já estarem na FM, mas eu continuo ouvindo a AM. Eu digo, é melhor, o sinal capta melhor, tudo melhor. Por mais que seja aquela frequência mono. Isso, chiadeira, a famosa chiadeira de vez em É mais quando. suscetível às questões das interferências, é né? verdade. Mas o alcance é bem aquele maior. prazerzinho do rádio, né? É verdade. Pessoal, tá todo mundo embriagado já com isso aí. O doutor com certeza tá sentindo o bafo do rádio, né? Ele tá lembrando, ele tá buscando na memória alguma coisa ligada ao rádio. O que é que me fez Como é ouvir, que ele chegou por aqui, E exemplo. o doutor Frederico, que continua aqui no estúdio, também não fica enciumado, viu? Que a gente vai acabar roubando o doutor Bruno Leiria de vez aqui para o mundo do rádio. Mas ele também já se apaixonou pelo rádio. É Olha, verdade. já é um O padre estudioso. Landel de Moura também. É O tanta Neo gente, brasileiro, é isso. tanta gente Todo mundo boa aí. construiu um pouquinho essa história. pouquinho. É verdade. Lina, deixe seus contatos, suas considerações finais. Nós temos 2 minutos. E Dá o aquela que você diquinha quiser. de Já como acabou. você falou Já. que tá lá do outro lado, você agora tá vendendo o peixe do outro lado do balcão, né? Exatamente. E de repente aquela pessoa que ouve, ué, como é que aquele cara ali, aquele comunicador ali, vive do rádio? O que é que o rádio dá pra ele? Como é que faz assim, Lina? Como é que vende o peixe? Na verdade, é tudo um processo Quer também... dizer, como é, não, né? Também Mas- de negociação, você negocia uma pauta, um assunto, uma coisa que você queira emplacar no rádio, mas é muito mais de relação. Então, antes de existir a Lina gestora pública, existe a Lina radialista e a Lina colega e às vezes amiga. Que se aproxima, né? Então, assim, existe muito isso. Às vezes, na hora do desespero, eu faço, gente, me salvem. Por favor, eu preciso disso aqui. E a coisa rola, a coisa flui. As pessoas são muito generosas, né? Mas eu quero agradecer. Acabou, gente, rápido. Que Acabou. coisa, que loucura. Não gostei não dessa É, parte. você vai da voltar. Eu pergunta. também não gostei, não. Você vai sofrer Tanta novamente coisa a acordando falar. cedo. Mas eu quero Fique à agradecer, vontade. quero parabenizar pelo programa. Eu sei que aqui são amantes do rádio, né? Até doutor Bruno, que é o amante mais recente que chegou aqui, né? 1 ano e pouquinho. E é o ouvinte que está do outro lado, que é a nossa razão de trabalhar, né? De acompanhar
acordar, de vir para uma rádio, às 6, às 7, seja à meia-noite. E os meus contatos, eu tenho um perfil no Facebook, que é Lina Fernandes, e eu tenho um telefone, que é o funcional, por favor, não passem trote, não me acordem às 5 da manhã, que é o 994886304. Então, esses são os caminhos para me encontrar. Quero deixar um beijo bem carinhoso e muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso que eu tanto amo, que é o rádio. Nós é que agradecemos e você já está convidada. Aula, né? Pra Beleza. Um momento futuro, Beleza. estiver lançando o seu livro, estiver trazendo algum novo projeto, quiser aparecer para conversar Tá sobre certo. rádio, a gente vai abrir E sempre que esse veio espaço. conhecer aqui a casa juntamente engraçado, com a eu gente. sempre vim muito aqui nessas dependências, mas na TV Na TV, nova. é. Vim várias vezes, mas o estúdio aqui de rádio eu não conhecia a primeira Está vez. debutando tá conosco. Tô. Que bom. Então entrevistamos a Lina Fernandes, radialista, especialista em produção cultural e também gestão de eventos. Só temos a agradecer a presença dela. Maria Angela Borba também, muito obrigado. Demos Eu uma que agradeço. estourada daquela. Cacá Nascimento, muito obrigado também pela Um beijo, tolerância. Cacá. Um beijo. A todos aqui que fazem a Rádio Nova, o Dr. Bruno Leiria, o Dr. Frederico, sejam sempre muito bem-vindos. E a você, ouvinte, que está do outro lado. Muito obrigado também pela paciência de estar conosco durante essas 2 horas, né, às vezes um pouquinho mais, aqui no nosso Sábado Show, que volta sábado que vem Sábado com mais que vem, um programa. Claro. E com Vamos mais embora? informação e prestação de serviço para você aí do outro lado. É isso aí. Lembrando também que o nosso programa está sendo gravado e que ele vai estar sendo disponibilizado na nossa página lá do Facebook, que é o facebook.com/PGM Sábado Show. É só Perfeito. você entrar lá e curtir a nossa página também e ficar por dentro aqui de todas as informações que a gente passa aqui nessa revista de rádio riquíssima que é o Sábado Show. Pessoal, muito obrigado, Mariângela, muito obrigado, doutor, obrigado aos dois, a Lina, mais uma vez Beijo. obrigado e vamos embora, porque o sábado só está Começando. E o sol já tá brilhando. E um bom final de semana pra você aí. Curta bem muito. E a seu todos final de ali da semana. Mata Sul, como o doutor tinha falado antes, que Papai do Céu passe a mão ali, para que a gente tenha menos chuva e que as coisas se resolvam Só naquela fazer um calamidade. apelo, minha Pois gente. não. Quem vai doar coisas, por favor, não doem alimentos vencidos, nem roupas que não possam ser usadas. Lembre-se daquilo. O que eu não quero pra mim, eu não dou pros outros. Então, fica o recado. Isso. Beleza. Tchau. Vamos embora. Está então aí, microfones fechados e a gente volta sábado que vem com mais um Sábado Show. Muito obrigado e tudo de bom. Acabamos de apresentar Sábado Show.